Quando nós falamos de sabedoria, nós precisamos falar também de inteligência emocional. Existem várias inteligências. Inteligência emocional, coeficiente de inteligência, o QI, inteligência artificial, inteligência espiritual. Então nós vamos começando a entender que existem várias formas de você interagir com as inteligências. E para ser sábio, nós precisamos estar em equilíbrio com todas elas. Inteligência emocional é uma delas. As emoções acontecem do pescoço para baixo, sensações do pescoço para cima. Tudo aquilo que você sente e fica apenas no seu cérebro, na base do seu crânio, são sentimentos. Tudo aquilo que passa do pescoço para baixo, invade o seu corpo e você tem alguma sensação no seu corpo, são emoções. E aí começa a grande problemática. Você pode ter o medo, um sentimento de medo apenas na sua cabeça. Mas esse medo pode vir para o seu corpo e transformar-se em emoções, e esse medo pode te paralisar. Ele simplesmente te paralisa. Você pode ficar irado apenas nos seus sentimentos, mas você também pode se irar no seu corpo e virar uma emoção essa ira. E você pode agredir alguém, xingar alguém, brigar com alguém, gesticular com alguém. O que acontece é que nós precisamos ir para a palavra e entender isso. A palavra do Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Jesus Cristo nos dá um exemplo disso quando ele vai nos cambistas do templo e ele vira as mesas, quebra tudo, expulsa aquele pessoal de lá. Nós imaginamos, e muitos têm imaginando, que Jesus Cristo era paz e amor. Ele simplesmente foi lá de maneira muito gentil e fez isso. Não, ele quebrou mesmo, ele destruiu mesmo, ele virou mesmo as mesas. Então nós precisamos começar a entender que para eu ser sábio não basta apenas eu ouvir. Não basta apenas eu ler livros, não basta apenas eu ouvir pregações, fazer cursos, fazer faculdades, pós-graduações. Eu também preciso entender que eu preciso ter equilíbrio nas minhas emoções, eu preciso saber reagir a elas. A ansiedade, ao medo, à preocupação, à angústia, ao amor, à paixão. Eu preciso entender muito bem isso, porque a paixão cega e vira uma emoção, não só um sentimento. Então, quando nós estamos olhando a palavra, nós precisamos absorver isso e sermos sábios em todos os âmbitos da nossa vida. Inteligência espiritual, que é a maturidade espiritual. A inteligência, coeficiente de inteligência, é saber raciocinar, e a palavra do Senhor diz isso. O homem que faz planos, ele erra menos. Provérbios diz isso. O homem que age por impulso tem que aguentar as consequências. E aí eu não vou fazer homem, eu vou usar a palavra correta. O tolo que fala sem pensar precisará aguentar as consequências do que disse. O tolo que age sem pensar precisará arcar com as consequências do que faz. Então nós precisamos entender que tudo isso não é apenas sabedoria mental, também é sabedoria emocional. A tolice nada mais é não saber lidar com as suas emoções, falar o que dá na telha. Então nós vamos começar a entender que na palavra de Cristo há um compêndio de coisas. E aí eu pergunto para você, você sabe lidar com as suas emoções? Você sabe colocar a emoção, responder de acordo com a emoção e não simplesmente ir fazendo as coisas como se fosse um trem desgovernado? Precisa pensar nisso. E muitas vezes você perde oportunidades, isso é falta de sabedoria. O nome disso na palavra é tolice. Amém? Então, receba essa palavra. Verifique, comece a experimentar as suas emoções. Saiba exatamente onde cada uma delas se encaixa, para que você possa ser uma pessoa completamente sábia. Amém? Não dá para viver sem emoções, mas não dá para ser dirigido por elas. Se você ainda não assistiu, assista, o Divertidamente 2. Lá deixa muito claro, principalmente para o brasileiro, que é um povo ansioso, e a depressão e a ansiedade, nós estamos aqui, eu trabalho na indústria farmacêutica, como eu disse para vocês, e os estudos dizem que nós só perdemos para os Estados Unidos. Então, assim, assista aquele filme e veja aquele controle. O controle é onde cada uma das emoções estão dominando a Riley. E quando você percebe, aquele controle, quem deveria estar ali é o Espírito Santo. E você deixa a ansiedade, o medo, a alegria, a culpa, a vergonha, a sexualidade.
você deixa o nojo, você deixa, né, o desespero, você deixa muitas emoções dominarem a sua vida, sendo que é para você dominar essas emoções. E melhor ainda, deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.